Olá, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Hoje é dia 25 de junho de 2019. Nós estamos também pelo canal 22 da Megabit, 8 da Vivo, 3 da NET e pelo WhatsApp 981-420-208 e nas redes sociais @TV Osasco. Obrigada a todos que nos assistem. Nós estamos hoje no programa APM e a Comunidade com a presença de dois tripulantes do Centro de Aviação da Polícia Militar, conhecido comumente como Águia. Então, nós temos aqui hoje o Tenente Ian. Muito obrigada pela sua presença, Ian. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. E o Cabo Marcelo Santos. Obrigado pela sua presença, Marcelo. Seja muito bem-vindo ao programa APM e a Comunidade. Obrigado. E eles estão hoje aqui para falar um pouquinho para nós sobre a atuação do grupamento aéreo do Centro de Aviação na Polícia Militar, quais são as suas atribuições e falar em especial uma ocorrência belíssima que ambos atenderam na semana passada, na divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro e com Minas Gerais, uma experiência muito bonita, muito bacana, um resgate, que eles mais tarde contarão os detalhes para nós. Quero lembrar os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, sobre a nossa campanha do agasalho. Já há 3 semanas eu toco nesse assunto, nós temos a campanha do agasalho da Polícia Militar, que está em andamento. E o tema é nosso superpoder contra o frio é um agasalho novo. Então, novamente, eu concito a todos que participem dessa nossa campanha, todas as bases da Polícia Militar, desde os grupamentos das pequenas cidades do interior, as bases de companhia, as bases de batalhão, as bases de CPA, todas estão com uma caixa para arrecadar esses agasalhos. Lembro também que esses agasalhos devem estar em bom estado. Não é aquilo que não serve mais para você, mas aquilo que você tem, que você pouco usa e que pode ajudar alguém que esteja passando frio nesse inverno. As temperaturas estão cada vez mais baixas. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas em situação de rua, morando nas ruas, que necessitam desse agasalho. Então, faça uma faxina no seu guarda-roupa, veja o que não serve mais, o que pode ser utilizado por outra pessoa. E lembrando também que os agasalhos devem ser de inverno. Moletom, agasalhos de manga comprida, calças, roupas de lã, cachecóis, meias, sapatos. Tudo isso será muito útil para outras pessoas que passam necessidade nesse momento. Então, faça a sua limpeza no seu armário, faça uma faxina, retire aquilo que pode ser usado por outra pessoa em bom estado de conservação, prontas para o uso, e leve até uma base da Polícia Militar. Com certeza, a sua ação irá aquecer muitas pessoas que necessitam nesse inverno. E, seguindo a nossa programação, eu trouxe novamente para vocês um vídeo sobre os treinamentos da Polícia Militar. Eu gosto muito de ressaltar aqui que a Polícia Militar investe muito em treinamento. Nós temos a Diretoria de Ensino e Cultura focada no treinamento, na instrução, em cursos de capacitação, em cursos de habilitação. Nossos policiais fazem diversos cursos durante a sua carreira ou durante os 30 anos que permanecem na instituição, além dos próprios cursos de formação, o curso de formação de soldado, a Escola Superior de Sargento, a Academia de Polícia Militar do Barro Branco e também o CAES, que é o nosso Centro de Estudos Superiores, onde fazemos os mestrados e doutorados. Então, a instrução na Polícia Militar, a questão do conhecimento, da transmissão de conhecimento é extremamente importante. Então, vamos ver um vídeo que fala justamente sobre isso. Olá, eu sou Carol Tomeu e você está comigo aqui no Segurança.sp. A gente vai mostrar que por trás de situações inesperadas da polícia tem muito treinamento envolvido. Antes de atuar na segurança pública, eles passam por uma dura rotina de aprendizado que os preparam para momentos extremos. Polícia Militar Emergência. O alerta é permanente. Queda de moto, estamos saindo agora para atender embaixo da pandemia. Cena comum no dia a dia de São Paulo. Tem uma fratura aqui, tá? Mas antes de ganhar as ruas e atuar na segurança dos paulistas, os policiais militares passam por um treinamento e aprendem também instruções de primeiros socorros. E hoje, especificamente, a gente vai abordar o assunto movimentação e transporte de vítimas. São 6 meses aprendendo a acudir pessoas em situações de risco e a salvar vidas. Seremos em 4 socorristas. Aprendizado que pode mudar uma história em questão de segundos. Fizemos aquilo que fomos treinados para fazer. E graças às manobras de Hamilton, a manobra de RCT,
conseguimos reverter a situação. Os PMs, treinados para situações de emergência, muitas vezes são os primeiros a chegar em um local com vítimas. Em caso de acidente com motoqueiros, por exemplo, a atenção é redobrada. Então, esse movimento, não esse movimento. Eu abro um acesso bom para eu tirar esse capacete. E agora, vou colocar o colar e depois vou posicionar ele na prancha. Cuidados que a qualquer momento podem fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eterna gratidão a vocês e a todos da Polícia Militar que fazem esse trabalho incrível, né, ajudando a toda a sociedade. Parabéns. Bem, a gente fica por aqui. Para mais informações, então, visite o site da Secretaria de Segurança Pública. Até a próxima! Então, essa é a nossa realidade, talvez não seja do conhecimento de muitos que nos assistem, mas a Polícia Militar investe intensamente em treinamento e instrução. E até queria aproveitar a presença do Tenente Ian e perguntar para ele sobre o treinamento e o acesso ao Centro de Aviação da Polícia Militar. Como se dá? Como é o concurso? Como é o treinamento de vocês? Boa tarde, Major. A nossa formação no Comando de Aviação, ela se dá após a formação inicial dos policiais. Então, necessariamente, para fazer parte do Comando de Aviação, o policial já tem que ser formado e já estar atuante na rua. Existem alguns requisitos mínimos de tempo de já estar servindo na rua para se inscrever no concurso interno. É um concurso bastante difícil. Tem o concurso para pilotos e o concurso para tripulantes. Ambos têm testes psicológicos, testes físicos, provas a serem executadas e cursos bastante difíceis, tanto na parte de estudos quanto na parte de treinamento. E após a conclusão, os candidatos que conseguirem concluir o curso com aproveitamento e forem bem, são convocados para fazerem parte do Comando de Aviação e iniciar os trabalhos lá. E esse treinamento é de quanto tempo, o curso? Para os pilotos é dividido em algumas partes, acaba chegando entre 5 e 6 meses de formação. Até o piloto estar pronto para iniciar o serviço efetivamente nos voos de missões do Comando de Aviação. No caso dos tripulantes, eles levam em torno de 2 a 3 meses para estarem prontos para a atuação e iniciarem a atuação como tripulantes operacionais a bordo da aeronave também. Entendi. E você, M. Santos, como foi para você fazer esse curso para ser tripulante do Águia? Boa tarde, Major. Era um sonho para mim, sempre foi um sonho trabalhar nessa unidade. E eu corri atrás, fiz os testes, treinei bastante e entrei em 2011, entrei no curso tripulante operacional, foi realizado na base da Praia Grande. Aí depois de formado, né, lá aprendi todas as teorias de voo, o primeiros socorros, conhecer como que trabalha o policial, o tripulante, o que ele faz nas missões, o rapel, nós, aprendi tudo, é um curso completo. Aí nós somos apresentados numa base da polícia, né, somos em 11 bases no estado, contando com São Paulo, e nessa base dá prosseguimento ao que aprendeu no curso. Então leva, que o tenente falou, mais 2 meses até começar o voo. Para mim foi uma experiência maravilhosa e eu adoro estar aqui, eu amo esse lugar. O seu curso foram quantos meses, então, de formação? Foram 40 dias na Praia Grande, curso operacional. Aí eu me apresentei na base, foram mais 2 meses de estágio em solo. E para formar um tripulante são mais 3 anos. Então, total de quase 4 anos para se formar um tripulante operacional. Você hoje serve em qual base? Sou na base São José dos Campos. São José dos Campos. A base São José dos Campos. Então, são 11 bases. Quantos helicópteros nós temos hoje? Nós temos no Comando de Aviação 23 helicópteros do modelo Esquilo, que é o que as pessoas têm maior conhecimento, conhecem como os Águias. Nós temos mais 2 helicópteros biturbina que fazem serviços diferenciados. Um deles presta um serviço para a Secretaria do Meio Ambiente, mais exclusivamente, e o outro presta serviço para o governo do estado. E temos ainda alguns aviões, inclusive um avião King Air,
que é um jato bastante moderno, e todos são operados pelos nossos tripulantes, pelos pilotos e pelos tripulantes do Comando de Aviação. Que bacana, né? Então, quem nos ouve percebe que esse investimento é muito grande e nós precisamos realmente ter certeza que o policial que está nas ruas, ele está preparado para todos os embates. Até talvez quem nos assiste deve ter percebido que a nossa vinheta de entrada hoje não teve som. Nós fizemos isso propositalmente, a vinheta de fechamento do programa também não terá som, em respeito aos 3 policiais militares que faleceram em combate nos últimos 3 dias. No dia 23 e no dia 24, agora de junho, nós perdemos 3 policiais militares mortos em serviço durante atendimento de ocorrência, exercendo as suas atividades, né, cumprindo a missão e honrando o juramento que eles fizeram de defender a sociedade paulista, mesmo que seja com o sacrifício da própria vida. Para nós é uma semana muito triste, nós tivemos dias muito pesados com esses óbitos. Então são famílias que perderam seus entes queridos, policiais jovens, 33 anos, 32 anos, nessa faixa etária, casados com filhos. Então a corporação ressente muito isso, mas infelizmente faz parte da nossa missão, faz parte daquilo que nós escolhemos para nós como profissão. Então, explico dessa forma o porquê de nossa vinheta estar sem som hoje. E prosseguindo com a nossa programação, nós temos um vídeo que vai passar logo na sequência, no dia 21, na área do 12º Batalhão de Policiamento Metropolitano, aqui na cidade, Zona Sul, na cidade de São Paulo, na Zona Sul, os policiais militares perceberam que a atendente e a farmacêutica de uma farmácia estavam um pouco tensas, com comportamento não normal, não tão dentro da normalidade, e adentraram a farmácia e perceberam que elas estavam sendo tomadas de roubo. Então vamos ver o vídeo que segue, o vídeo 2, por gentileza, produção. São várias câmeras, pelo que nós observamos, mas dá para perceber agora ali o policial abordando o indivíduo que estava retirando remédios da prateleira, remédios de alto custo, e ele foi abordado nesse momento. Se vocês perceberem no início, a guarnição, 2 policiais militares adentram a farmácia de forma tática, avançando aos poucos. Olha ali na câmera que está no canto inferior esquerdo do vídeo, os policiais adentrando de forma tática, com a arma em punho, fatiando, como nós dizemos, né, na linguagem policial militar, fatiando o ambiente, observando as movimentações no interior da farmácia, até que eles conseguem abordar o indivíduo que estava recolhendo esses medicamentos de alto custo. Na posse do criminoso, ele estava com uma pistola .45 Smith Wesson, de fabricação norte-americana, de uso restrito. Essa arma não tem circulação liberada no nosso país. Além dos remédios que ele estava tirando da prateleira, a quantia de R$600 que ele havia subtraído do caixa. Então, uma atuação pontual da Polícia Militar. Parabéns ao 12º Batalhão, aos policiais que atuaram nessa ocorrência, com uma resposta imediata a um roubo que estava em andamento. Todos sabem que o roubo é um crime praticado geralmente sobre ameaça ou uso de arma de fogo ou arma branca ou ameaça de forma física mesmo, e nesse caso ele estava armado de uma pistola .45. Então nós que atendemos diariamente esse tipo de ocorrência, nós sabemos o trauma que isso causa às suas vítimas, e eu tenho certeza que as pessoas que já passaram por isso sabem que é uma situação bastante arriscada, uma situação de muito medo, de muita tensão, de muita adrenalina. E graças à atuação dos policiais do 12º Batalhão, essa situação foi sanada. Então vamos agora para a ocorrência do Águia, ocorrência belíssima, na divisa do estado, um lugar longe. A produção, por gentileza, passa o vídeo para nós. Ian, pode comentar para nós, por favor, como foi essa ocorrência? Major, essa ocorrência se deu no pico da Pedra da Mina, bem próximo da divisa com Minas Gerais.
bastante afastado, inclusive, da nossa base de São José dos Campos. Para isso foi exigido um planejamento prévio com o empenho do nosso caminhão-tanque, que a gente deslocou ele por terra já antes de fazermos a nossa decolagem. Preparamos a aeronave, os nossos tripulantes prepararam todo o aparato de salvamento e resgate e decolamos sentido o pico. Era uma vítima que estava acampando lá no pico, teve um ferimento nos pés e já estava há alguns dias ferido e não conseguia descer. Então ele conseguiu contato por meio telefônico, conseguiu o sinal de celular e ligou o 90. Essa ligação chegou até nós e nós fomos até lá. Quando a gente estava saindo, entrou uma outra ocorrência de gravidade alta, que foi um resgate, onde um indivíduo tinha sido atropelado por um trator. Então a gente desconfigurou rapidamente a aeronave para o salvamento do pico, configurou para resgate aeromédico, embarcamos o médico e o enfermeiro, fizemos o resgate dessa vítima, retornamos, preparamos a aeronave novamente, seguimos para o pico e aí então foi feito esse primeiro salvamento. No ínterim que a gente estava executando esse salvamento, o pessoal do Batalhão de Operações Aéreas de Minas Gerais nos contatou que caiu no 90 deles uma outra solicitação num pico mais distante ainda, que era o pico dos 3 estados, na tríplice divisa de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, onde a gente fez um segundo salvamento. Foi por bem que a gente decidiu mandar o nosso caminhão-tanque, conseguimos abastecer antes de prosseguir. O próximo pico é o 4º pico mais alto do país. Ele tem praticamente 9.000 pés de altitude, é bastante desafio para os pilotos, para os tripulantes. E foi um salvamento bastante delicado, mas a gente conseguiu obter sucesso tanto nesse quanto no primeiro. E foi muito gratificante para nós, porque conseguir retirar uma pessoa com vida, em boas condições, e o resultado ser totalmente positivo mediante o planejamento que a gente fez, é extremamente gratificante para todos nós, porque a gente está cumprindo aquilo que a gente jurou cumprir e aquilo que a gente se propôs a fazer desde os primeiros dias que entrou na polícia e se dedicou tanto durante tantos anos para se formar e estar lá fazendo isso. Isso é maravilhoso, né? Nossa profissão é muito mais que um dom, né? É muito mais do que uma missão, não é uma profissão comum. E essa sensação do dever cumprido é maravilhosa. Você era o piloto auxiliar e havia um outro oficial com você na aeronave? Sim, o primeiro piloto era o capitão Lima de Freitas e eu estava como copiloto. E os tripulantes eram o cabo Marcelo Santos e o sargento Fausto. Além deles, tínhamos o cabo Ferreira e o sargento Jonatas, que são o sargento Jonatas é um dos nossos anjos da guarda, ele é mecânico de aeronaves, é um dos nossos mais experientes mecânicos, e seguiram com o caminhão-tanque para nos apoiar na logística em solo. Essa situação toda demandou bastante planejamento, um processo de decisão bastante delicado por parte, principalmente do primeiro piloto, onde ele deve decidir que tipo de procedimento, que tipo de manobra vai ser feito e principalmente também pelos tripulantes, que são os experts no salvamento. Os pilotos fazem a parte do controle da aeronave, do gerenciamento do voo e os nossos experts em salvamento são os nossos tripulantes. Então, todo o reconhecimento deve ser dado a eles. Também. Principalmente a eles, porque eles foram os mais brilhantes atuantes nesses nossos resgates desse dia. E como foi para você, Marcelo Santos, atuar nessa ocorrência? Você deve ter outras ocorrências belíssimas, talvez até mais complexas, né? Mas nesse resgate, como foi a sua atuação e como era o nome do outro tripulante, sargento? Sargento Fausto. Fausto. Temos também, tinha mais um tripulante com a gente da equipe, o soldado Cabo Danilo. Cabo Danilo, ele participou também dessa missão, só que ele ficou em solo, coordenando em solo a missão. Eu já participei de algumas missões, mas essa foi a mais difícil, porque é um lugar alto, lugar que não tem como pousar, e a gente briga bastante com a estabilidade da aeronave. Ventava muito? Ventava muito, estava com medo de vir uma nuvem e tentar encobrir a gente, estava tranquilo, não teve esse problema em nenhum momento. E o momento mais difícil foi na hora de colocar o sargento Fausto, aquele que desceu, eu fiquei na aeronave.
na aeronave mesmo, colocar ele em solo para fazer contato com a vítima, porque precisa ele fazer o contato com a vítima para ver reais condições, como é que ela estava. Ela estava com um entorse de joelho, ela conseguia se caminhar lentamente. São 8 horas de caminhada, a equipe que estava lá dos romeiros lá, do pessoal que estava fazendo a travessia lá. Então, a hora de colocar o Sargento Fausto no pico foi difícil, porque não tinha um lugar. O mato era alto, então foi complicado. Ele tivemos que fazer uma manobra bastante difícil lá. Para que ele descesse. Porque o primeiro lugar é a nossa segurança, para depois a segurança da vítima. Sim, então, mesmo porque se vocês não estiverem em situação de segurança, vocês não teriam condições sim, de dar segurança a ninguém. Exatamente. A gente faz o possível para resgatar a vítima, mas primeiro a gente tem que estar em segurança. Então, achamos o lugar em segurança, ele conseguiu descer no pico, fez o contato com a vítima, achou um lugar melhor para aproximação, fizemos uma manobra chamada de embarque a baixa altura, onde a aeronave não toca o esqui em lugar nenhum e a vítima e o tripulante, eles são embarcados. Então, é uma manobra difícil, onde conta com muita especialidade dos pilotos. E da nossa parte, a gente atua com a fraseologia, porque os pilotos, eles olham para os parâmetros, né? Ele tem que estar responsável pelos parâmetros, e a frente e a lateral dele ali direita. Nós, que estamos aqui, a gente usa a fraseologia padrão que temos no grupamento aéreo. Então, a gente tem que estar responsável pela cauda da aeronave e tem que estar responsável por toda aquela esquerda onde que foi feito o salvamento. É um trabalho em equipe, realmente. Trabalho em equipe totalmente. A confiança é muita ali, tanto com os pilotos para os tripulantes, como dos tripulantes para os pilotos. É interessante, quando você fala da confiança, lembrar que lá no Águia eles desenvolvem um trabalho bastante interessante sobre a questão emocional da tripulação. Porque hoje nós temos o transporte aéreo como um dos mais seguros do mundo. E mesmo assim acidentes aéreos acontecem. E para que isso seja minimizado cada vez mais, o nosso centro de aviação ele investe na capacitação emocional dos seus pilotos e dos seus tripulantes. Isso é muito importante. Existe um treinamento belíssimo realizado aqui na sede em São Paulo, nesse sentido de capacitar a tripulação e os pilotos para que eles estejam sempre muito bem emocionalmente e que haja essa empatia na equipe, que como todos perceberam, é um trabalho realmente de equipe, um depende do outro, os 4 ali que estavam embarcados, cada um tem uma missão específica e é a ação desse conjunto de pessoas que resulta no sucesso da operação. E essa operação então seria uma coisa, acabou indo para um outro socorro rápido. E é muito comum acontecer isso? Acontece. Tivemos um caso, faz algum tempo, que teve uma ocorrência na Dom Pedro, que teve um policial, ele foi alvejado. E, infelizmente foi alvejado, mas ele está bem. Mas assim, a primeira missão da gente era sair com a equipe policial, porque tinha os indivíduos, tinha tudo, e não sabia até o momento que o policial foi alvejado. Aí, no meio do acionamento da aeronave, acionando já, troca a equipe, vai para a equipe aeromédica, porque é a ocorrência de resgate que é o policial ferido. Então, deixou-se aquela parte de atuar como policial para atuar como no serviço de apoio ao policial, no resgate. Então, tem esse momento, como o Tenente Jean disse, a gente está preparado para o salvamento, a equipe configurada como salvamento, e deu essa ocorrência de aeromédico. A gente prioriza a vítima, analisa qual vítima que precisa, daquele momento, o melhor socorro. Então, foi priorizada a vítima que estava em PCR, embaixo do trator, e a gente atuou como primeiro aeromédico e depois foi para o salvamento. Que bacana. E no aeromédico sempre a presença de um médico? Sim, nos nossos voos aeromédicos a gente tem 3 localidades de São Paulo que executam. São Paulo tem o carro-chefe do resgate aeromédico, que obviamente pela grande quantidade de pessoas e volume de acidentes, a necessidade é muito alta. Em Campinas também temos o aeromédico, que faz as cidades da região, que são muitas cidades, então não é somente Campinas, são para todas as cidades da região. E em São José dos Campos, da mesma forma, todo o Vale do Paraíba é guarnecido pelo resgate aeromédico. Nas outras bases, a gente tem atuação policial, outras atuações do Comando de Aviação, a gente tem diversos campos de atuação, mas os principais são o apoio policial, o resgate aeromédico, o transporte de órgãos vitais, é o que a gente acaba se empenhando um pouco mais. Isso que a senhora falou também realmente é bastante importante, a questão emocional
do tripulante e dos pilotos do Comando de Aviação. A exemplo, essas ocorrências que a gente teve, essas 3 últimas, a nossa operação durou ininterruptamente mais de 3 horas e meia. Então, o piloto e o tripulante ele tem que saber lidar com o cansaço dele, ele tem que saber lidar com o estresse que ele está sendo submetido, que é bastante alto, ele tem que saber lidar com fome, com sede, saber controlar as suas emoções, focar na ocorrência e manter um ambiente, uma comunicação, uma sinergia de cabine muito grande, muito bem afinada, para que até o final, somente ao final, a gente possa sentar e descansar. Bom, infelizmente nosso tempo já se foi. Nós teríamos assunto para a tarde toda, né? Agradeço a presença do Tenente Ian, a presença do Marcelo Santos, agradeço ao Coronel Paulo, que nos autorizou a visita desses amigos, do Tenente Coronel Gomes. E deixo vocês mais uma vez, semana que vem estaremos de volta com o programa PM e a Comunidade. Tenham todos uma excelente tarde. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.